Bem, muito bem. Vamos dar início a mais um novo conteúdo. Esse conteúdo até então vocês não estudaram, mas o que vocês aprenderam nos anos anteriores vai servir de base para vocês, tá bom? Bem, a ideia de potenciação. O que é potenciação? Certo? Eu vou logo começar para vocês o conceito de potenciação, que é um conceito que a partir de agora vocês vão usar muito, não só esse ano, mas nos próximos anos, mostrando para vocês como é que nós representamos uma potência, certo? Olha só, uma potência é algo do tipo assim, ó. A elevado a N. Aí, mas professor, letra, não é matemática? Não, não se preocupe não, tá? Vocês vão entender. Então, olha, esse termo aqui de baixo nós chamamos de base, tá? Ah, tá. Outra coisa, pessoal, eu sugiro vocês irem pausando o vídeo e copiando, tá bom? Não é só para assistir ao vídeo, não. É copiar também no caderno de vocês. Depois eu vou ver o que vocês fizeram. E aqui, pessoal, é o expoente. Então, nós temos aqui a base e o que está ali em cima é o expoente. O que é a base? O que esses números significam? Bom, a base é um número que você vai repetir aqui, ó, e vai multiplicando, ó, uma vez, duas vezes, três vezes e assim por diante, tá? Aí vocês perguntam, mas professor, quantas vezes vou ter que multiplicar? Isso vai depender do número n. Ainda ficou confuso, né? Bom, eu vou mostrar uma maneira bem simplesinha para vocês verem, tá? Olha só. Eu vou colocar 3 e 2. Nesse caso aqui, gente, olha, a nossa base é o número 3. E o 2 é o expoente, ó. Tá vendo? Aqui é a base e o expoente. A base fica embaixo, base, né? Claro. E o expoente fica em cima. Isso quer dizer o quê? Que você vai fazer assim, ó, o 3 vezes o 3. Pessoal, olha, não é, veja só. Eu vou fazer aqui, tá? 3 vezes 3, 9. Então, não confundir com 3 vezes 2. Não é isso, não é 3 vezes 2, não. É o 3 multiplicado duas vezes, certo? O expoente, ele indica quantas vezes você vai repetir a base. Nesse caso, a base é 3, é o número que se repete. O expoente é o número que indica quantas vezes você vai repetir a base, tá bom? Não sei que está errado, certo? Olha só, eu trouxe aqui um outro slide que vai mostrar para vocês mais alguns exemplos, tá bom? A ideia do que é. Então, o termo da potenciação, nós temos a potência A elevado a n, sendo n um número natural maior que 1, sendo n um número natural maior que 1. Ou pode ser 1 também, tá, gente? Aí depois eu vou explicar para vocês esses casos especiais. Então, tá aí, ó. Você vai repetir o A n vezes, de acordo com a necessidade. Aqui citou um número grande, né? Aqui, ó, 2 a sétima. Por que 2 a sétima? Vamos fazer aqui 2 a sétima, né? Só lembrando, antes de prosseguir, olha, o 2 é a base, tá vendo? É o que está embaixo, o 7 é o expoente, 128 é a potência, tá? Então vamos lá, como é que vai funcionar? 2 a sétima é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, foi 4 vezes, né? Vezes 2, 5, vezes 2, 6,
vezes 2, 7. Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é 2 vezes 7 não, daria 14. Vamos lá, olha. 2 vezes 2 dá quanto, gente? Dá 4, né? O resultado você vai multiplicar. 4 vezes 2 dá 8. O resultado você vai multiplicar vezes o próximo número, né? 8 vezes 2 dá 16. O resultado vezes o próximo número. 16 vezes 2 dá 32. O resultado você vai multiplicar vezes o próximo número. 32 vezes 2 dá 64. E você vai multiplicar vezes o último número. 64 vezes 2 dá 128. É assim que se resolve uma potência. Vamos praticar um pouco mais? Bora lá. Se eu tenho 10 elevado à terceira. Depois eu vou explicar para vocês que quando é 3, é 2, tem um nome especial, tá bom? Mas vai ser mais à frente ainda nessa aula. Então você vai ter o 10. Quantas vezes? Isso. 3 vezes aqui. Ó. Então a base é 10. O expoente é 3. Então você vai repetir o 10 3 vezes. E é só multiplicar. Ó. 10 vezes 10 dá quanto? Pause um pouco e tente fazer de cabeça aí. Descobriram? 10 vezes 10 é 100. E 100 vezes 10, gente, dá 1000. Então o resultado é 1000. Vamos pegar o mais simples. 2 elevado à quarta. A gente já teve ele aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, dá 16. Vamos embora lá. Vai ficar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então nós temos aqui a base. E ela foi repetida quantas vezes? Ela se repetiu 1, 2, 3, 4 vezes. Aí você passa para a multiplicação. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2 dá 16. Então perceberam, pessoal? Essa é a forma de apresentar uma potência. Nós podemos também representar uma multiplicação na forma de potência. Se eu tenho aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Eu não quero saber o resultado não, tá? Eu quero representar isso aqui na forma de potência. Eu sei que para representar na forma de potência eu vou ter algo assim, ó, do tipo, né? Aqui embaixo eu vou ter a base, em cima o expoente. A base é o quê? A base é o número que se repete, lembra? Nesse caso aqui, ó, o número que está se repetindo é a base. Então, nesse caso, qual é a nossa base? Pense um pouco. Qual o número que está se repetindo? É o 5. E o expoente, gente, é quantas vezes esse número se repete. Quantas vezes se repete? Repete 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Repete 6 vezes. Aqui eu não estou querendo saber a resposta, não. Se eu fosse saber a potência, eu tinha que multiplicar. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. E assim por diante, né? Mas eu queria só que você representasse essa multiplicação como potência. Quer ver outro exemplo? L vezes L vezes L. Bom, ó, botei um lá. Então, nós temos o número que está se repetindo, ou o termo que está se repetindo, é o L, né? A letra L. Então, bota aí, vai ser a base, que é o que está se repetindo. A quantidade de vezes que ele se repete vai ser o expoente. Então, ele está se repetindo 1, 2, 3 vezes. Então, 3 vezes. Mais um. Ó, se eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O resultado dá 21. Eu quero que você represente na forma de potência. Então, nós temos o 3, que é a base, é um número que se repete. E a quantidade de vezes que ele se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Porque, gente, ó, o expoente indica quantas vezes a base ela é repetida, né? Ó, vê que isso aqui é igual a isso.
isso aqui é igual a isso, né? Quer dizer, só a forma inversa de representar. Então, se for pedido para você representar uma multiplicação na forma de potência, é assim. Se for pedido para resolver a potência, aí você tem que multiplicar, ver quanto é o número que resulta dessa multiplicação, tá bom? Agora, vamos ver a ideia de multiplicação, de potência, perdão, né? Que também é uma multiplicação, né? É muito relacionado à multiplicação. Olha como é que acontece, gente, ó. Ó, a forma como o parentesco, o grau parentesco se desenvolve é bem interessante. Ó. Imagine você, né? Ó, você tem dois pais, né? Não é isso? O seu pai tem dois pais. Sua mãe também tem dois pais. Bom, o seu avô tem dois pais. Seu avô, né? E sua bisavó. E sua avó também. E olha só o que vai acontecendo. Ó. A quantidade vai aumentando. Ó. Nós temos né? Você tem dois pais. Você tem quatro avós. Você tem 8 bisavós. Você tem 16 trisavós. E você tem 32 tataravós. Se fosse mais uma camada de parentesco, você ia ter 64 tataravô. Então, é uma potência de base 2. Se você vai aumentando de 2 em 2, vai ser 2 elevado a zero, vai ser 1. Depois eu vou explicar para vocês isso. Vai ser 2 ao quadrado, que é os pais, né? Vai ser 2 vezes 2, que dá 4. Os avós aqui é você, né? Aliás, vou colocar aqui, ó. 2 a 1 dá 2, né? São seus pais. Aí tem aqui avós. Você tem 4 avós. Bisavós. Você vai ter 2 ao cubo, que vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Você tem 8 bisavós. Trisavós, você vai ter, né? Vou colocar só tri. Trisavós, você vai ter 2 a quarta. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E assim por diante, gente. Essa é uma das situações em que nós usamos muito a ideia de potenciação. E tá aqui, gente, ó, né? O que eu havia falado para vocês, eu sugiro, copiem, tá bom? Vão copiando. Dá para você pausar e não perder nenhum detalhe. Então tá aí, ó, a sequência do que nós havíamos falado, ó, certo? Nós temos aqui, ó. Você é 1 pai, 2 avós, 4 bisavós, 8 trisavós. E aí segue a sequência, tá bom? Então vamos lá. Aí, ó. Começo a afastar aqui um pouquinho para vocês copiarem direito, certo? Vocês podem copiar, tá bom? Pausem o vídeo e copiem o que vocês julgarem necessário. Na verdade, tudo é necessário, copiem tudo. Tá? Vai servir de base para vocês até aprenderem melhor. Bom, vamos lá, potenciação com números naturais. Ó, o que eu já havia falado para vocês, né? A ideia de fatores. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a base é o número que se repete, a quantidade de vezes é o expoente, que o número se repete. E aí nós temos a resposta, né? Ó, 2 vezes 2, 4, né? Tá aqui. E 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. E 32 vezes 2 dá 64, que é o nosso valor aqui. Ok? Pessoal, olha só. Sim. Ok. Aqui nós vamos agora para o exercício. Na aula de hoje, a última atividade que nós vamos fazer, tá bom? Vocês vão copiar esse exercício, certo?
E aí vocês vão responder, copiar no caderno, responder e depois enviar a cópia para mim. Esse exercício, né, vocês vão enviar na plataforma. Se de todo vocês não conseguirem, podem enviar no grupo de WhatsApp mesmo. Mas o importante é que vocês enviem, tá bom? São duas páginas, né, de exercício. Ao todo são 3 questões. Essa é a primeira, né? Sugiro vocês pausarem o vídeo agora, nesse momento, e copiar as questões, certo? Vai estar bem visível no celular de vocês. Ok? São as primeiras questões. E agora vocês têm essas questões aqui. Ok? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão pausar novamente o vídeo e vão copiar mais essas questões aí. Tá certo? Então, gente, olha, nós já temos 15 minutos de aula. O tempo restante que vocês vão usar é para tentar resolver essas questões. Eu acredito que vocês vão conseguir. Vocês são muito esforçados. Estão de parabéns. Tá bom? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo no grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida.